vai se apresentar. Que Deus te abençoe. Amém. Tá, Obrigado, José. Boa noite. Boa noite. Já comecei bem, né? Bom dia, um ótimo dia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vou pedir primeiramente que você abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo 8. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer ao pastor Tiago pela oportunidade, a todos aqui da igreja, e também trazer um abraço da Igreja Batista da Capelinha, aqui em Itaperuna, do pastor presidente, pastor Silvio. Traz aqui e retransmito o abraço que ele traz a todos vocês. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor, com os rostos ou com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta neste trecho bíblico. Irmãos, eu gostaria de falar por alguns momentos e alguns minutos, de forma breve, sobre este tema, reavivados pela palavra de Deus. O contexto que nós estamos lendo aqui é de Neemias, que se tornou governante do reino de Judá. Vocês sabem muito bem, na história de Israel, que houve duas divisões e duas invasões ao povo de Israel. Em 721, o Império Assírio invadiu o Reino do Norte e levou cativo aquele povo. Depois, aquele povo se tornaria o que nós chamamos na Bíblia de samaritanos. Mais à frente, em 587 a.C., o povo babilônico invadiu o povo do sul, o Reino do Sul, Judá. Então, aquele povo foi levado cativo, foi levado preso, contra a sua vontade, a um reino desconhecido, ao reino na qual eles não conheciam, não tinham convivido, e ficaram por lá por pelo menos 70 anos cativos. Mas, diferentemente do povo hebreu no Egito, que se tornou escravo de fato e trabalhava na escravidão de uma forma muito mais pesada, parte do povo judeu na Babilônia
não tinha uma vida tão ruim, como podemos assim dizer. Apesar de ter sido levado cativo, apesar de ter sido levado contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo, o povo e grande parte do povo viveu numa cidade cosmopolita, uma cidade megalópole, como podemos dizer, na Babilônia. A Babilônia era conhecida como uma cidade futurista, uma cidade excepcional. Eu poderia trazer uma comparação aqui a vocês, que nós saíssemos aqui de Itaperuna e moraríamos, por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos, ou em Londres, ou numa grande cidade da Europa. Então, nós podemos dizer que, apesar de irem contra a sua vontade, o povo não vivia de forma tão ruim quanto alguns pensam nessa questão. O próprio Neemias, já no Império Persa, Aquemênida, com o rei Xerxes, era copeiro do rei. E quem trabalha para qualquer governo não passa dificuldade financeira. Não, né, meus irmãos? Não passa dificuldade. Quem trabalha para o governo tem regalias, tem vantagens, tem uma vida, de certa forma, tranquila. Neemias, então, está no conforto do palácio, quando ouve a notícia de seu irmão Ananias sobre a questão do povo que está em Jerusalém, cidade do povo judeu. E esse povo está lá sofrendo dificuldades e perseguições, em parte do povo árabe e outros povos, e o muro então é derribado, ele cai, e o povo está lá reclamando do sofrimento. Neemias então passa e ouve aquela notícia com tristeza, com choro, e ora a Deus e pede para que ele retorne àquela região para poder reconstruir o muro, reconstruir a identidade do povo judeu, reconstruir a sua vida naquele lugar. É uma tarefa nada fácil, porque da mesma forma que se você estivesse numa cidade muito confortável, numa cidade onde você tivesse toda a regalia, todo o conforto, regressar para uma cidade que está em ruínas, em dificuldade, em calamidade, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa corajosa, o mínimo que nós podemos dizer. Mas Neemias então tem empatia pelo seu povo de origem, o povo judeu, e recebe essa missão do próprio Deus para ir àquele lugar, e recebe então autorização do rei. Vocês sabem muito bem dessa história. E ao longo desses capítulos anteriores ao capítulo 8 de Neemias, nós vemos o povo passando por dificuldades, lutas, intrigas, o povo em assembleia, em reunião, passando por diversas lutas. Mas chega um momento aqui no capítulo 8 que o povo se volta para Deus, o Deus de Israel. E neste momento nós podemos tirar aqui algumas lições sobre o povo que se volta para a lei, ou como nós podemos dizer, para a palavra de Deus. É interessante notar que nos versos de 1 a 2, o povo está reunido num lugar, à porta da água, e o povo está tão aglomerado, tão junto, que a visão que o escritor tem é de que como se fosse um povo só. Isso traz a ideia de união, de unidade, de coesão. O povo está ali sedento pela palavra de Deus. E este é o primeiro ponto da palavra que nós leremos no verso 3. Acompanhe comigo, por favor. Sede pela palavra de Deus. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O povo estava sedento pela palavra de Deus. Quando esse mesmo povo foi cativo para a Babilônia, ele perdeu o seu lugar de culto, que era o templo de Jerusalém. Isso foi algo providencial da parte de Deus, porque ali surgiram as sinagogas, e a sinagoga é, de certa forma, um protótipo que nós entendemos hoje como igreja. É a reunião fora de um templo específico, uma reunião, uma agremiação, um ajuntamento de pessoas, na Assembleia dos Santos. Mas mesmo assim, eu creio que aquele povo estava disperso na Babilônia. Aquele povo estava confuso na Babilônia. Aquele povo não tinha a aproximação
com a lei de Moisés, a lei de Deus, com a palavra de Deus. Mas chegou um momento, que foi este dia, que o povo então se volta e diz: precisamos de ouvir a palavra de Deus. Na história da igreja, nós podemos perceber alguns momentos em que o povo sai, se distancia da palavra de Deus, do evangelho verdadeiro, e esse povo, ao se distanciar, vive no pecado, vive distante de Deus, vive afastado de Deus. Mas chega um momento, a Reforma Protestante em 1517, e anteriormente a ela, a imprensa de Gutenberg, que foi um avanço tecnológico para que a Bíblia fosse impressa de uma maneira espetacular e se multiplicasse na Europa e no resto do mundo. Então, Lutero e outros reformadores entenderam que nós deveríamos voltar às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E nós deveríamos voltar e nos orientar através dela, de forma especial. Então, da mesma forma que aquele povo em Jerusalém, numa região desértica, uma região com carência, se volta para a palavra de Deus, é sedento pela palavra de Deus, nós devemos também voltar para a palavra de Deus. E é interessante que, ao ler em voz alta, todos tinham ouvidos atentos ao livro da lei. Nos dias de hoje, nós estamos cada vez mais distraídos, principalmente, muitos de nós, pelas redes sociais, pelo telefone celular, pela internet. O mundo hoje nos oferece todo o tipo de distração. E é muito fácil, estalar de dedos, nós nos distraímos e nós perdemos o foco na palavra de Deus. Aquele povo também tinha perdido o foco. Aquele povo tinha perdido o sentido da sua existência. Aquele povo também estava distante da presença de Deus. E ele entendeu que era necessário voltar-se para Deus, e uma das formas de se voltar para Deus, a forma final, cabal de se chegar até Deus, era através da Sagrada Escritura. A sede de Deus movia aquele povo. E nesse início de ano de 2024, com tantas distrações que nós passamos, na era da informação, onde nós temos acesso a tantas informações que há milênios atrás não seria possível, anos atrás talvez, centenas de anos atrás, não seria possível. Que nós possamos nos voltar e nos tornar sedentos pela palavra de Deus. Mas também, no verso 5, nós também temos uma outra questão, que além de estarmos sedentos, aquele povo, pela palavra de Deus, o povo também tinha reverência pela palavra de Deus. Se você ler comigo o verso de número 5, diz assim: Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, o povo se pôs em pé. Se pôr em pé, meus irmãos, é um gesto de reverência. Nós não colocamos e não devemos ser idólatras da Bíblia Sagrada, mas devemos amar e respeitar e entender que dela vem o Evangelho, a mensagem de salvação. Dela flui todo o conhecimento necessário para que nós tenhamos uma vida que nos leve à presença de Deus e que nos faça estar com Deus. Então, este povo leva a sério a Escritura Sagrada. Leva a sério a Escritura Sagrada. Lembro-me de uma história de um pastor de origem escocesa que pregou durante 30 a 35 anos numa pequena igreja no interior da Escócia. Ele pregava o seu sermão e o público, a plateia, começou a se acostumar com aquele pregador. Isso acontece com todos os pastores e pregadores, eu tenho certeza disso. E muitos começaram a ficar dispersos, desatentos, começaram a dormir no horário da pregação. Isso acontece. Então, aquele homem percebe que chega uma pessoa diferente na igreja, e se assenta na igreja, traz consigo um caderninho, um caderno, e durante a pregação ele começa a anotar algumas questões. Então, aquele pregador começa a se motivar novamente, a se encher de alegria, e dessa forma ele então prepara mais sermões, fica animado, e num certo dia ele resolve perguntar para aquele homem, e saber das suas anotações naquele caderno.
Um homem era dono de uma mercearia. E ele disse para o pastor assim: pastor, quando o senhor está pregando, eu aproveito e faço a contabilidade da mercearia, adianto a minha vida. Falta em nós, meus irmãos, um pouco de reverência à palavra de Deus. Falta em nós um pouco de amor, de zelo pela palavra de Deus. Nós devemos ter zelo e pregar com zelo e falar da palavra de Deus com muita reverência, com muito amor, com muito carinho. Eu me lembro de um pastor, já inglês, chamado Charles Haddon Spurgeon, um pastor muito conhecido hoje no meio batista e fora do meio batista. Começou a pregar aos 16 anos de idade e pregou até o fim de sua vida. Enfrentou lutas, adversidades, como a depressão. Teve seus problemas também. Ser humano como todos nós. Mas ele fez questão de pregar a palavra de Deus de forma incessante, com zelo, com amor. A igreja que ele fazia parte era vazia quando ele iniciou seu ministério. Mas chegou ao ponto de ter 12 mil pessoas, no final do século XIX, frequentando os seus cultos. E é interessante, que eu acho que eu nunca imaginaria de um pastor chegar para um membro e falar isso que o pastor Charles Spurgeon falou a algum de seus membros. Ele pregava continuamente, quarta e domingo, o mesmo sermão. E aí a igreja estava sempre lotada, e ele começou a chegar para alguns irmãos e dizer assim: vocês ouviram o sermão desta noite ou desta manhã? E a pessoa respondia assim: então tem como você vir daqui a 3 meses, participar só daqui a 3 meses do culto de novo? Imagina um pastor falando isso para o seu membro, né? Eu imagino no mínimo o membro chateado e triste com essa informação. Mas de tanta gente que era atraída pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa e devemos reverenciá-la, ter respeito pela palavra de Deus. E que nós possamos, nesta manhã, entender que sem ela, nós não vivemos, nós não existimos. Mas também nós devemos ter entendimento da palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo o verso de número 8, que diz assim: eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Nós estamos na era da informação, nós temos acesso a redes sociais, e nesse acesso a redes sociais, nós temos acesso a todo tipo de mensagem. Todo o tipo de mensagem. Uma certa irmã chegou para um pastor e disse assim: olha, pastor, eu gosto muito de ouvir a sua mensagem. Um pastor muito sério. Mas também, ao mesmo tempo, eu ouço a mensagem do senhor e é uma mensagem de um outro pastor que não tem nada a ver com o evangelho. Nós estamos assim hoje, meus irmãos. Hoje você conversa com uma pessoa, ela ouve um pregador de manhã, um outro à tarde, um outro à noite, e acaba se confundindo até na sua doutrina, e a doutrina bíblica começa a ficar difusa, começa a ficar desentendida. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Mas devemos procurar ter um entendimento claro das Escrituras. Seja pastores, seja pregadores, seja professores de EBD, que nós possamos ter um entendimento e levar até o povo o entendimento da palavra de Deus. Clareza da Escritura. Clareza da doutrina bíblica. Nós estamos vivendo nesse período, meus irmãos, em que a Bíblia está sendo deixada de lado. A Bíblia está sendo colocada em segundo plano. A Bíblia está sendo tirada do seu devido mérito. A Bíblia está sendo considerada um livro como outro qualquer. Um livro de histórias, um livro bacana, interessante, que traz alguma orientação, mas nada mais do que um mero livro. Mas nós devemos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e nela obtermos o nosso entendimento. Hoje é muito comum as pessoas andarem para todos os lugares, procurando solução para os seus problemas, procurando solução para a sua vida. E a última coisa que elas consultam é a Bíblia, é a palavra de Deus. Existe um pastor do século XX chamado Martin Lloyd Jones. Esse pastor, ele era médico assistente da rainha da Inglaterra. É interessante que, como Neemias, ele tinha uma vida boa, uma vida confortável, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito social. Era um homem respeitado à sua época, porque eu creio que ser médico de uma rainha ou de um rei
passa por um crivo muito especial, é um médico diferenciado. Então ele tinha a sua capacidade, sua competência como médico. Mas ele entende da parte de Deus que ele deveria se tornar um pregador da palavra de Deus. Que ele deveria deixar a medicina, que é algo importante, que é algo nobre. Não estou aqui diminuindo quem é médico, longe disso. Mas deixar a medicina e se dedicar exclusivamente à pregação da palavra de Deus. Este homem, então, assume uma igreja em Londres, a capela de Westminster, e este homem prega durante 30 anos a palavra de Deus. Ele não fazia nenhum recurso de malabarismo, ele não fazia nenhum tema específico, ele simplesmente lia a cada semana um versículo da Escritura, expunha esse versículo e falava ao povo. Há relatos de que ele pregou durante 10 anos o livro de Efésios. E você imagine quão cansativo seria para nós hoje ler versículo a versículo e talvez trazer a atenção do povo para um homem que pregava durante 40 minutos, 50 minutos sobre o mesmo versículo. Naquela época, Londres estava passando pela uma transformação social, a juventude estava tendo uma transformação de ideias, de pensamento, e havia naquela cidade diversas igrejas que pregavam diversas coisas diferentes do Evangelho. Mas aquele homem começa então a pregar o Evangelho de forma sucinta, trazer a palavra de Deus na sua raiz. Interessante que aquela igreja que estava praticamente vazia também, cresce de forma tal que não há mais vagas para se assentar naquela igreja. Tem que aumentar até um dia de culto também. Ele pregou e a maioria das pessoas que iam visitar aquela igreja era de jovens, adolescentes e jovens sedentos, procurando entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar para este entendimento, para entender, aplicar e falar a palavra de Deus com reverência, com sede, mas trazendo clareza ao povo. O povo precisa de clareza no meio dessa confusão que nós vivemos. O povo precisa de entendimento e nós precisamos de trazer o entendimento correto da Escritura Sagrada. Devemos ser bastião, devemos ser escudo, devemos ser aquele que leva o estandarte do verdadeiro Evangelho. Que nesta manhã nós tenhamos então este entendimento. O povo foi transformado por essa palavra. E a palavra de Deus pregada de forma correta, com zelo, com reverência, com sede, traz o que nós podemos dizer e nós desejamos sempre, a mudança provocada pela palavra. O verdadeiro Evangelho traz mudança, traz transformação, traz renovo, refrigério, traz um aspecto diferente da vida. Tem muita gente dizendo que está convertida ao Evangelho, mas sem julgar caso a caso, sem julgar, não é aqui a minha função. As pessoas podem estar se confundindo com adesão em conversão. Adesão é quando a pessoa se torna membro de algum lugar, de uma agremiação, de um clube, de qualquer outro setor da sociedade. Isso é adesão. Mas conversão é diferente de adesão. Conversão é quando o Espírito Santo transforma a vida daquela pessoa e ela é constrangida pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus traz mudança. Você pode ler comigo no verso 9, Neemias, que era governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Há quanto tempo nós não temos chorado enquanto lemos a palavra de Deus? A palavra de Deus é transformação, é mudança de vida, é arrependimento, é transformação. Eu me lembro de um caso de um pai da igreja chamado Agostinho de Hipona. Ele viveu do ano 340 ao ano 430 depois de Cristo. Agostinho, ele era conhecido na sua época por ser um homem devasso, homem entregue às paixões deste mundo. Mas chega um momento que ele está com muita luta, e Ambrósio de Milão,
um pastor da igreja de Milão, já está evangelizando e trazendo a ele alguns livros da Bíblia, entre eles o livro de Romanos. E num momento de angústia no seu coração, ele ouve de um vizinho, uma criança falando, toma e lê. Toma e lê. E ele entende que era para ler o livro de Romanos. E ele lê Romanos 1, 13 a 14, que fala sobre o Evangelho. E ali ele é transformado pelo poder do Evangelho. Alguns vão dizer que, ao passar pelas cidades de Hipona e Cartago, na África, algumas das mulheres que ele teve contato chamam Agostinho, ele passa depressa, ele se afasta, e a mulher grita, você não é o Agostinho? Ela disse, aquele Agostinho não sou mais, eu sou outro Agostinho. Eu sou diferente agora, eu fui transformado pelo poder do Evangelho. Arrependimento, transformação, choro, pranto. É isso que o Evangelho produz na vida do servo de Deus. Um outro caso interessante de um pastor muito conhecido hoje na internet, chamado Augusto Nicodemos. Ele, dos seus 18 a 19 anos de idade, foi criado um lar evangélico, se afastou da igreja, e ao se envolver com drogas e outras questões, ele então chega ao fundo do poço, de assaltar um posto de gasolina. Olha que cena lamentável. Ele vai encapuzado, assalta um posto de gasolina, pega o dinheiro daquele posto para continuar vivendo a sua vida. Mas então ele também é transformado pelo poder do Evangelho. E é interessante que a primeira coisa que ele faz, algo que para nós parece até um pouco absurdo, meio estranho, ele pega o dinheiro, vai até o posto de gasolina, conversa com o dono do posto, se entrega e diz, olha, fui eu que cometi aquele assalto naquele dia. O dono do posto de gasolina fica surpreso, não entende nada. Eu creio que ele entrou em estado de choque. Mas mesmo com um pouco de raiva, ele diz, olha, tudo bem, você devolveu o meu dinheiro, eu não vou prestar queixa contra você. E seguiu-se a vida. Esse é um relato de um homem que traz o arrependimento em seu coração. O Evangelho produz frutos. A Bíblia produz frutos na vida do cristão. Então, que nós tenhamos nessa manhã e que nós possamos renovar em nosso coração a sede pela palavra de Deus, a reverência pela palavra de Deus, o entendimento correto da palavra de Deus, que nós possamos também ser provocados pelo Espírito Santo, através da leitura bíblica, a sermos novas criaturas de fato em Cristo Jesus. Eu quero concluir esta mensagem com um outro exemplo de uma igreja que viveu no período nazista, vocês sabem muito bem, na Segunda Guerra Mundial. Essa igreja, tanto luterana quanto outras igrejas, foram obrigadas a aceitar alguns princípios que Adolf Hitler e seus líderes colocaram naquela igreja, a ponto de começar a distorcer as Escrituras. Uma das questões que era muito falada na época é que Jesus não havia nascido de uma virgem, que ele teria sido um filho de um romano com Maria, e para desqualificar Jesus e desqualificar o povo judeu. Algo horrendo, nós, nos dias de hoje, ouvindo essa situação. Mas o povo ficou encantado. Os pastores ficaram encantados com essa questão e começaram a seguir, talvez por medo, talvez por falta de opção, e colocaram Hitler como se fosse o chefe da igreja alemã. E aí, uma notinha de rodapé. Quando nós colocamos pessoas acima do Evangelho, nós corremos o grande risco de errarmos e sairmos do caminho verdadeiro. O Evangelho não são pessoas num altar, num pedestal. O Evangelho é Jesus Cristo, morto e ressurreto. Então, um pastor de origem suíça e outros pastores de origem alemã, entre eles Calbart, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, muito conhecido também no nosso meio, eles se afastam dessa igreja e criam a chamada igreja confessante. Esta igreja confessante, então, não está mais ligada, conectada com a igreja da Alemanha.
E eles colocam no seu primeiro item da declaração da confissão de Barmen que Jesus Cristo é a única pessoa que deve ser adorada e deve ser adorado de acordo com a Sagrada Escritura. Eles sofrem perseguição. Dietrich Bonhoeffer é morto no campo de concentração. Calbart, por ser do país da Suíça, talvez não tenha sido alcançado. Mas esses homens enfrentaram o terror de uma igreja que está subordinada a um império, a um povo que não está mais seguindo a palavra de Deus. Então, Calbart traz a seguinte frase que eu gosto muito, que nós devemos sempre aplicar nos nossos dias, falando sobre essa influência de autoridades humanas dentro da igreja do Senhor Jesus. Ele diz assim: é que no tumulto que fazem certas potências, principados e domínios, os pregadores e os doutores da igreja busquem a Deus em outro lugar que não a sua palavra em outro lugar que não em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em outro lugar que não a Sagrada Escritura. Que nós possamos nessa manhã ser reavivados pela palavra de Deus, que nós possamos nos voltar para a Sagrada Escritura, amar a lei de Deus, ter temor por ela, termos sede. Aquele povo no verso 10, então, transforma o seu choro, o seu pranto em alegria. Você pode acompanhar o verso 10 aqui, dizendo: então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos depositar a alegria no Senhor Jesus, não no que o mundo nos fala, não diante do sofrimento, não diante das realidades duras que nos apresentam, que se apresentam até nós, mas devemos nos alegrar no Senhor. É a palavra de Deus que transforma o homem e a mulher, nada mais do que isso, nada além do Evangelho. Vamos orar? Eu peço que você, por favor, fique de pé nesta manhã, aos que puderem, e vamos orar, entregando as nossas vidas a Deus. Em primeiro lugar, que nós possamos nos comprometer nessa manhã a novamente ter amor, paixão pelas Sagradas Escrituras. Deus bendito, Deus amado, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor decidiu se revelar a nós, decidiu nos apresentar até nós, homens pecadores, carentes, separados, ó Deus, por conta do pecado. E o Senhor decide, então, se revelar através das Sagradas Escrituras e também na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Ó Deus, nessa manhã que nós possamos tomar esta lição sobre a palavra de Deus e sobre a reverência, a sede, o amor, ó Deus, e que essa palavra produza frutos ainda mais nesta igreja e nas milhares de igrejas espalhadas pelo mundo, ó Deus. Que o seu nome seja exaltado e dignificado entre as nações. Ó Deus, que a igreja do Senhor Jesus não se perca, ó Pai, nas distrações desse mundo, qualquer distração que seja, mas que nós possamos nos voltar à palavra de Deus e por ela ser nutridos, sermos, ó Deus, alimentados, sermos, ó Deus, transformados, edificados e até exortados, ó Deus. Abençoe-nos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.